Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. Hoje temos o prazer de entrevistar Walter Luiz Vendramin, que é diretor técnico da Associação Brasileira de Segurança Viária, ABSERV. Obrigado, Walter, por nos conceder essa entrevista. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Walter, para começar nesse nosso bate-papo, fale um pouco sobre a ABSERV. O que é, onde fica a sede e em quais regiões ela está presente? Cláudio, a ABSERV é uma associação criada por um grupo de empresas no momento das discussões iniciais, que visava ter um fórum de discussão unicamente técnico, não comercial, né? Eram empresas e são empresas que fabricam componentes para a infraestrutura e equipamentos para a infraestrutura viária. E eles, a questão de 5 anos, um pouco mais de 5 anos, começaram a conversar sobre a necessidade de se discutir técnicas e qualidade de produto. Então, houveram discussões e ela foi criada em dezembro de 2012, portanto, há 5 anos praticamente, né? Na época, as empresas eram puramente fabricantes. Com a evolução da associação, as discussões técnicas começaram a evoluir e, mais recentemente, nós sentimos a necessidade de que essas discussões atingissem quem comprasse esses equipamentos e produtos. Então, a associação, ela abriu a composição para associados de concessionárias ou empresas de engenharia que prestam serviços de manutenção para as concessionárias, além de laboratórios que fazem análise desses produtos. E isso criou uma nova sinergia. As discussões começaram a atingir um grau técnico muito elevado, onde o que o produtor imaginava dentro dos seus laboratórios de teste tinha uma avaliação de qualidade dos consumidores, quem aplicava na estrada, né? Então, mensalmente ou periodicamente, vamos dizer mais claro, nós fazemos reuniões sobre assuntos de interesse para esses segmentos e, no fundo, de interesse do usuário, todos nós, né? Transformando a rodovia de uma forma muito mais segura, né? E, ultimamente, nós sentimos a necessidade de criar cursos de capacitação, levando esses conhecimentos técnicos para os funcionários, os profissionais que atuam lá na estrada, né? A associação hoje tem sede em Campinas, né? Cerca de 100 quilômetros de São Paulo, e nós estamos, nossas dependências estão perto da rodovia Dom Pedro I, bem ao lado, um complexo de shopping e complexo empresarial, e nós atuamos no Brasil inteiro, em todas as regiões. Nós não temos regionais, e sim nós levamos, à medida da necessidade, quando há uma demanda, nós vamos até o local. Tá certo. Ô Walter, recentemente a ABSERV foi convidada para participar do 10º Congresso Brasileiro de Rodovias de Concessão. E vocês ministraram uma palestra intitulada Sinalização de Obras, isso salva vidas. Para esse estudo, o que você detectou como principais problemas relacionados ao fator da sinalização de reparos e obras nas rodovias? A realização de obras ou serviços numa rodovia, ela é um fator de potencial risco para o usuário. O usuário está num fluxo de ações na condução do seu veículo, que de repente, em função de uma obra ou de um serviço, muda essa característica. E essa mudança de característica precisa ocasionar também uma mudança na maneira de se conduzir o veículo.
Então, se você está numa velocidade padrão da estrada, quando se chega numa zona de obra, né, ou uma zona de tráfego controlado, né, há uma diminuição dessa velocidade. E a sinalização de obra serve para que você comece, a partir da zona de advertência, como nós chamamos, fique atento que, olha, tem alguma coisa aí na frente, vai acontecer alguma coisa. Ô Walter, você tocando nesse aspecto, eu quero exemplificar aqui para ficar mais fácil para o nosso internauta, né, que nos acompanha aqui todas as terças-feiras. O que você está dizendo há de se ter uma distância correta para o início da sinalização. Sim. Né? A gente tem visto ocorrer nas rodovias aqui no entorno de São Paulo capital, onde nós estamos instalados, de caminhões que não conseguem frear, né, e acabam abarroando os veículos menores e até outros caminhões que já pararam. Isso pode ser um descuido do caminhoneiro e pode ser também uma sinalização que foi inserida no espaço inadequado. Sim. Pode ocorrer isso? Pode ocorrer. E é isso que você está falando? Exatamente. A sinalização de obra, ela tem normas. Ela tem procedimentos que vêm praticamente todos os manuais, desde o manual do Denatran, depois os manuais regionais, dos DRs ou do próprio DENIT, né? E outros manuais até de municípios. A sinalização, esses padrões, eles são estabelecidos em função principalmente da velocidade da estrada, da classe da velocidade. Então, quando você tem uma classe 0, por exemplo, que são as vias expressas, saindo de São Paulo, nós temos a Bandeirantes, né? A Imigrantes, por exemplo, com velocidades altas, até 120 km, certo? Depois nós temos a classe 1, são 4 classes, sendo que a classe 1 dividida em dois tipos, né? A classe 1 são velocidades com estradas com velocidade de até 100 km, porém um VDM, um volume diário médio alto, né? São duplicadas quando o tipo é 1A, que nós chamamos. E a 1B, quando tem a mesma velocidade, porém é pista simples. Tá. Nota-se que essa velocidade máxima que você está citando para Bandeirantes e para Imigrantes, que são 120 km por hora, é para veículos de passeio. Exatamente, você frisou bem. Só que nós temos que trabalhar com o veículo de passeio também. Nós não temos vias segregadas para veículos de carga. Sim. Então, a velocidade máxima, embora para veículos pesados seja 90, né? Para veículos de passeio é 120. Então, as normas, os manuais para sinalização prevêem essa velocidade para que você tenha tempo de ter a percepção e a reação, e isso leva um determinado tempo. E em velocidade... Ainda que frações de segundo, mas... Normalmente, pessoas normais, em termos de 2 segundos, entre você ver, perceber e tomar a ação do seu cérebro mandar os seus membros tirar o pé do acelerador, pôr no freio. Depois tem a parte física, né? Que eu estou a 90 km ou a 100 km, qual a distância que o veículo percorre para diminuir essa velocidade. Isso tudo está nos manuais. O que ocorre é que muitas vezes, foi o alvo da palestra, porque era um evento não voltado para o profissional que instala a sinalização, mas para gestores de nível intermediário e alto. O que nós quisemos fazer nessa palestra foi entrar um pouco mais na filosofia, sabe? No sentido que, olha, precisa capacitar, porque não adianta só informar, olha, faça a sinalização. Sim. Precisa o funcionário... Até porque se fosse fácil, assim como você mesmo disse, essas distâncias todas estão nos manuais do Denatran, das prefeituras, dos órgãos fiscalizadores nos estados, enfim. Se fosse fácil assim, era só seguir o que está escrito. Exatamente. E acabou. O que ocorre muitas vezes
que até a falta de fiscalização da própria empresa que faz a gestão também pode não ter esse conhecimento a fundo de falar, não, olha, está errado, temos que corrigir. Nas rodovias do estado de São Paulo, principalmente, isso acontece menos, tá? Agora, a gente sabe que outras rodovias mais distantes, esse tipo de situação não tem uma padronização como deveria, certo? Então, isso pode ser uma causa de acidente. Até não tem pelo próprio desconhecimento, talvez, da pessoa que vai fazer a sinalização. Lá. Porque ele falou, não, faça a sinalização. Eu aprendi com o meu antigo chefe, que era assim que fazia, e não contesto, eu faço. Né? Então, essa palestra foi simplesmente para a gente começar a mexer com as pessoas, falar, olha, não é eu faço porque eu fiz, o meu antigo chefe fez. Não, eu faço porque eu sei o que eu estou fazendo. Sim. E isso salva vidas. E eu não vou entrar no mérito também do erro do operador do veículo. A maior causa de acidentes no Brasil e no mundo são erros humanos. Desatenção. Hoje, o celular, sim, né? Onde você é desatenção. É desatenção, é erro humano, né? Qualquer estatística de institutos especializados vão dizer que acima de 90% é causa de erro humano. Agora, tem um conceito da própria Organização Mundial, né, da Saúde e da ONU, que começa a tratar a rodovia num conceito de rodovia que perdoa. Não sei se vocês já ouviram, caminhoneiros, esse tipo de nomenclatura, rodovia que perdoa. Rodovia que perdoa é um novo conceito que está surgindo, e o próprio Denatran também adotou na década de segurança viária, 2011-2020, que faz com que tudo o que nós colocamos de infraestrutura perdoa esse erro do usuário. Ou seja, equipamentos, produtos... Indo além daquela função... a função inicial que deveria ter. Então ele mitiga ou diminui as causas ou os efeitos posteriores ao acidente. Mas isso é bom ou é ruim? É muito bom, porque esse conceito é um conceito novo de ir além, né? É um conceito da própria ONU, que instituiu a década da segurança viária entre 2011 e 2020. E o Denatran também instituiu essa década de segurança viária, e um novo conceito foi estabelecido, que é o conceito de rodovias que perdoam. O que é uma rodovia que perdoa? A rodovia que perdoa, tudo o que se diz de infraestrutura, desde as novas concepções geométricas, os equipamentos, os dispositivos de contenção, a sinalização e procedimentos de obras, entram nesse conceito, que é a rodovia, sabendo que existirá uma possível falha humana e um acidente, tudo o que está nela contido vai minimizar os efeitos desse acidente. Walter, um momento. Vamos para um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando Walter Luiz Vendramin, diretor técnico da Associação Brasileira de Segurança Viária, ABSEV. Ou seja, esses equipamentos, esses novos equipamentos e novos sistemas de segurança viária vão além
da finalidade para os quais eles foram produzidos. Sim, ele foi produzido para uma determinada ação e isso vem dos primórdios, desde a década de 60, quando o sistema rodoviário foi transformado para levar a economia do Brasil avante. Tudo isso agora começou a ter um novo significado, indo além dessas características. Uma sinalização hoje não está lá só para sinalizar, ela está prevendo que pode haver o acidente. Então, ela está lá para não causar mais efeitos secundários. Quando há o acidente, ela perdoa esse tipo de ação. Um exemplo disso são os sistemas de contenção longitudinais, né? Hoje eles estão dentro do desempenho, né? Olha, eu tenho um impacto a 100 km por hora, nós sabemos o que vai acontecer e todas as ações desse dispositivo são para que salve a vida ou cause o mínimo de danos possível. Agora, existem duas realidades no Brasil. Existe a realidade antes e a que agora está sendo colocada. E haverá um tempo ainda de transição, não é uma mágica você simplesmente mudar tudo, né? As novas concessões já estão trabalhando nisso. As novas atuações onde mudam as características de um trecho já estão tendo que fazer nesse novo conceito. O que deve ser revisto ou aplicado para que fique claro aos motoristas, Walter, e usuários em geral, que há necessidade de atenção em determinados trechos de rodovias em obras? Tá. Como eu falei, a obra é um local de risco potencial. Você muda as características de direção. Quando se padroniza o sistema de sinalização, e isso já existe, sempre existiu, o problema é que muitas vezes não ocorre esse tipo de implantação, né, da sinalização padronizada, não alerta de imediato o usuário de que vai ter uma obra adiante. Então, a padronização, a clareza das informações, a exatidão da informação são 3 itens que estão dentro do próprio manual, certo? Então, do manual do Denatran, como sendo o manual base. O que acontece? Se você não tem a padronização, poxa, aqui em São Paulo nós temos um alto grau de padronização, mas o nosso amigo caminhoneiro, ele percorre estados do Brasil inteiro. Sim. Muitas vezes saindo de uma classe 0, que é a via expressa, e entrando em rodovias com pavimento primário, né? Então, essa padronização começa se não existir, o motorista não vai ter uma visão clara de que, olha, à frente tem um acidente. E quanto maior o número de veículos, tanto maior a distância necessária para chamar a atenção. Nós temos várias zonas dentro de uma sinalização. Nós temos a zona de advertência dentro de uma sinalização de obra. A zona de advertência é que nós começamos a chamar a atenção. E começamos a falar, olha, vai ter uma redução de pista, vai ter uma diminuição na velocidade. E tem distância certa para isso? Em função da velocidade. Tá. Se você sai... No caminhoneiro é 90 km, mas quando você chega numa zona de obra, dependendo das faixas que você reduz, você pode reduzir até 40. E você tem que saber que você vai reduzir, por isso que então, essa reduz. É a questão, Walter, essa é a questão, porque assim, a estrada, ela prevê dois níveis de velocidade. Sim. Uma para veículo de passeio e outra para veículo de carga, ok? Agora, quando se chega num trecho de obra, né, a sinalização de obra, por exemplo, a estrada vem a 120 e 90 km por hora. O caminhão vem a 90 km por hora, que é o nosso público aqui no programa do transportador. Sim. Quando cai para 60, esse 60, levando em consideração a velocidade que o caminhão vem desenvolvendo, sim, com peso, com toda essa, não é uma coisa imediata. Você não reduz
em questões de 20 metros, Sim. 30 metros. Existe uma redução, tanto que, dependendo da classe da rodovia, a primeira sinalização está a 2 quilômetros. Okay. Se você padroniza isso, padronizando, olha, obra à frente, nessa classe de rodovias, você não diminui nessa primeira sinalização, mas logo na sequência já vem uma redução. Para veículos leves, você reduz de 120 para 90, ou seja, nós já equiparamos as velocidades. Já está 90. Já está 90. Eu no caminhão não tenho Não tenho problema nenhum, okay. Mas a próxima você já reduz para 80, 60 e a velocidade do trecho em obra, se for 40, é 40, se for 60, mantém 60, né? E mais que isso, você adverte que vai ter uma redução e depois você regulamenta. São 2 tipos de sinalização. A de advertência, para avisar, olha, estou reduzindo a velocidade de condução do seu veículo. Logo em seguida, você vai regulamentar uma distância tal que permita todo aquele procedimento de físico, né, e do organismo, né, de percepção, ação e física de diminuição. Tudo isso é bem calculado, isso está nos manuais, okay. Não tem problema nenhum. Aí você regulamenta. Por que você regulamenta? Para poder, inclusive, autuar. Se há um problema de acidente em excesso de velocidade, se aquele trecho não estiver regulamentado, você pode ir, você só foi advertido, mas não está regulamentado, você não pode autuar, inclusive com dispositivos eletrônicos, se for o caso. Okay. Tá? Um radar fixo lá, né? Ou um radar móvel, seja lá o que for. Isso dá poder ao autuador, né, o agente autuador, de elaborar a multa. E mais, também tem um outro lado. O lado seguinte, eu estou protegendo o meu trabalhador. Não se esqueça que 60 km por hora ou 40 km por hora não é um cone ou um tambor de sinalização que para um caminhão, não vai parar nem uma bicicleta. Sim. Então, nós temos que regulamentar para também trazer essa responsabilidade para o usuário, que a cerca de 1 ou 2 metros nós temos trabalhadores, temos chefes de família, temos o ser humano, né? Então existem os dois lados a ser considerados, não existe vilão nessa história, né? Existe sim a conscientização, né, de que de um lado o usuário é um ser humano e do outro lado o trabalhador também o é. Walter, você tem conhecimento de como outros países lidam com essa questão da padronização? O que o Brasil não faz e que deveria ser regra? Ou o que outros países mais desenvolvidos já fazem e que a gente precisa chegar? A comparação com outros países desenvolvidos, eu tenho algumas ressalvas, né? Nós temos que analisar todo um contexto, toda uma cultura, e todo um processo de transporte e trânsito. Não dá para se comparar, por exemplo, o Brasil e a Áustria. Eu gostaria de ter os números da Áustria, em termos de segurança. Mas, poxa, a Áustria é outro país. Nós temos 10 milhões de habitantes, aqui nós temos 60 milhões de habilitados. Na Áustria e aqui no Brasil são 6 vezes são mais, 6 vezes, só né? de habilitados. Só de habilitados. Nós temos um sistema de transporte totalmente diferente. Então, eu evito comparações. Lá atinge um número, aqui atinge outro. Mas soluções que eles trabalharam e chegaram aos estudos que são soluções inteiramente aceitáveis e boas, nós podemos adotar. Aplicar. Nós temos legislação para isso, Cláudio. Nós temos um código de trânsito, nós temos o código do Denatran, o manual do Denatran, os manuais regionais, né, dos DRs, do DENIT, que é federal. Nós temos a agência reguladora que trabalha para que aquelas concessões atendam os padrões que foram prometidos na licitação. Então, eu acho que regulamentação nós temos boa, nós temos que aplicá-las e aí sim começar a atingir metas. Eu só tenho um número para mim que é interessante no trânsito, é 0 morte.
Qualquer outro número é caminho. Nós já evoluímos muito. Muito. Se você comparar como era na década de 90 e como comparar hoje, nós evoluímos muito, graças, sim, às ações que estamos trabalhando. Mas a nossa utopia, o nosso impossível é zero morte. Se nós diminuirmos 50%, ótimo, mas nós temos que caminhar para lá. Walter, mais um momento. Vamos para mais um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando Walter Luiz Vendramin, diretor técnico da Associação Brasileira de Segurança Viária, ABSEV. Ô Walter, atualmente, em quais rodovias nossos amigos caminhoneiros devem ficar mais atentos? Você chegou a citar que nós estamos aqui nessa região de São Paulo, do estado de São Paulo, que aliás é uma pesquisa, né, que já detectou que das 20 melhores rodovias, nós aqui em São Paulo temos 19, sendo que a imbatível, já há 3, 4 anos seguidos, é a Bandeirantes, a rodovia dos Bandeirantes, que é administrada pela Autoban, que também administra a Anhanguera. Aliás, de que forma os motoristas de caminhões que transportam cargas pelas principais rodovias do país podem contribuir para que não haja aumento nos índices de acidente? Principalmente atenção. Já que o Brasil é heterogêneo em termos de atuação em relação à estrada, em socorro ao próprio usuário, a atenção é primordial, certo? Ele tem que fazer a parte dele. Ora, se a rodovia não apresenta segurança como você citou a rodovia dos Bandeirantes, não dirija como dirija na rodovia dos Bandeirantes, né? Fique atento porque as características mudam. Você sair dos grandes eixos, não só de São Paulo, mas os grandes eixos aí, que ligam as principais capitais, também estão bem seguras. Muito mais seguras do que estavam antes. Estão sendo duplicadas, né? Muda a característica, o socorro chega mais próximo, não só o socorro para ferimentos ou acidentes, mas o socorro mecânico, né? Isso transforma o ser humano, né? O ser humano, quando isolado, ele se sente inseguro, né? Eu digo muito mais o usuário não profissional, digamos assim, porque o caminhoneiro já tem uma experiência de vida muito maior, né? E tem um poder de se acomodar às circunstâncias do ambiente muito maior do que uma pessoa que leva a família com criança para o lazer, né? Mas a atenção dele é muito grande, tem que ser redobrada quando as classes de rodovias vão saindo da classe 0 para 1, para 2 e para 3, que são as vicinais, né? Ou mesmo essas estradas na classe 4 de pavimento primário. Aí o dano ao veículo vai ser maior. Tá? E o contato direto, principalmente para um programa de televisão como o seu, Cláudio, é importante essa interação, porque muitas informações vão servir de debates também. Sem dúvida. Tá? Um canal nosso que vai estar sempre aberto, é importante para que deficiências que possam ser debatidas no nível de infraestrutura serão debatidas na associação, nos grupos técnicos. Agora, Walter, para finalizar essa entrevista, o que é uma obra bem sinalizada? Uma obra bem sinalizada, primeiro, ela adverte ao motorista de que nós vamos ter uma mudança de condição da condução do veículo. Segundo, gradativamente, ela vai fazendo a transformação das condições anteriores,
como eu estava conduzindo, né, numa situação de conforto, digamos assim, até chegar à nova condição, que é a zona de obra, a zona específica do serviço. Nós temos a primeira zona, que é a de advertência, onde nós advertimos e começamos a fazer uma mudança. Depois nós temos a zona de transição, que é quando há o fechamento, se for o caso de fechar uma faixa, essa zona nós temos que falar, ó, aqui é a transição. Aqui é o último local para você sair da faixa que vai ser fechada para se acomodar na seguinte. Depois nós temos uma zona de proteção, que é uma zona livre de qualquer obstáculo, só está sinalizado, né, para aqueles veículos que eventualmente, por algum motivo, não se encaixaram, eles entram nessa zona aí sem atingir o nosso operário, a nossa obra. Aí vem a quarta, que é a zona de obra. É onde o serviço está sendo executado. E depois a zona final, que é a volta às condições normais. Uma obra bem feita, você só vai saber se foi tudo bem feito, né, no final, se tiver 0 acidentes. O ideal é 0 acidentes. Então, a obra bem sinalizada é aquela obra que resultou em 0 acidente. Por condições de obra. Sim. Certo? Não vamos, de repente, um mal súbito do usuário, aí foge às características, né? São situações né? que fogem a qualquer tipo de A providência. Principal, Cláudio, a principal área é a de advertência. Porque o usuário, a gente não tem condição de saber as características dele. Ele pode ser muito bem experiente, como os caminhoneiros, que vivem na estrada. Ele pode estar mal fisicamente, ele pode estar psicologicamente abatido, ele pode estar sob efeito de drogas lícitas ou ilícitas. Né? Ele pode ter tirado a habilitação ontem e está aí amanhã. Então, nós não temos essa condição de ninguém vai chegar e parar para você e falar, não entra aqui porque você está... Não tem condições. Não tem condições. Nós temos que prever tudo isso, e isso é feito na zona de advertência. Uma das principais funções que existe é aquele homem-bandeira, por incrível que pareça, né? Porque é o único elemento ativo de toda uma série de dispositivos passivos. Ele pode discernir se um veículo está em condições diferentes do fluxo normal. E que se coloca toda a situação em risco. Exatamente. Verdade. Aí pode ser acidentes que vão ocasionar uma série de ações seguintes, né, desencadear uma série de acidentes em cadeia, né? Um bate em um, no outro, tal, e aí pode criar uma situação fora do controle. Ele é o único cara, né, a única pessoa profissional, o cara é difícil, mas o único profissional, né, que pode ter esse discernimento de, poxa, olha, aquele veículo está vindo em velocidade excessiva, então ele não é para pular na frente, mas balançar a bandeira mais intensivamente e chamar a atenção. Esse eu considero a principal zona que tem que chamar a atenção, para depois as outras são consequências, né? São consequências. E no final da obra não aconteceu nada, puxa, a sua sinalização funcionou. Foi perfeita. Walter Luiz Vendramin, obrigado pela sua entrevista, diretor técnico da Associação Brasileira de Segurança Viária, ABSERV. Chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país e, como fazemos tradicionalmente, deixamos nesse momento o espaço aberto para suas considerações finais. Muito obrigado. Cláudio, muito obrigado, amigo caminhoneiro. Um prazer estar aqui nesse programa e coloco a Associação Brasileira de Segurança Viária à disposição do programa, à disposição dos caminhoneiros. Nós temos um site, né, www.abserv.org.br, que lá pode ser colocado perguntas e vamos procurar sempre, incansavelmente, que a nossa segurança suba de um nível para atingirmos valores realmente confiáveis e respeitáveis, para que mortes não ocorram, vidas sejam perdidas por falta de sinalização, por falta de novos conceitos mais modernos dentro das nossas rodovias. Muito obrigado, Cláudio. É isso aí, caminhoneiro. Esperamos você na próxima terça-feira e fique atento. Passando em trecho de obra,
a zona de alerta já é um sinal para que você mude o seu modo de dirigir. Confiamos em você, conte conosco e na próxima terça-feira estamos aqui com mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. Obrigado. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.